Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Está tudo bem com vocês? Aqui tudo tranquilo, graças a Deus, professor. E com o senhor? Também. Está tudo bem também. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma área, digamos assim, espinhosa, né, para processo decisório, que é a medicina baseada em evidência em oncologia. Algum de vocês pretende fazer oncologia? A princípio, não. Não. Hoje não é algo que eu penso, não. Oi? Hoje não é algo que eu penso também, não. Mas é uma especialidade igual às outras, né? Tem a formação, a residência. Na medida que as pessoas, né, que a população tem uma expectativa de vida maior, vão ficar, né, com uma chance maior de desenvolver doenças, óbvio, né? Dentre elas a neoplasia, as neoplasias, né? E aí os colegas da oncologia passam a ter um papel predominante aí no acompanhamento desses pacientes, né? É uma especialidade. No hospital que eu trabalho tem serviço de oncologia, né? E, por exemplo, dentro da UTI, de vez em quando vai parar algum doente oncológico, porque complicou, né? E está tratando, e aí apresentou complicação, agravou o quadro clínico, foi para o CTI, né? É um desafio, né? Tratar doente oncológico que agrava o quadro clínico. Bom, a nossa disciplina é medicina baseada em evidência. Então, eu não sou oncologista, eu sou intensivista, né? A minha formação é clínico, mas dentro aí da disciplina que nós estamos conversando, o que eu vou mostrar para vocês é como que a gente pode, digamos assim, ter acesso à informação. Tenho insistido nisso desde o início das nossas conversas, né? E vou colocar aqui alguns exemplos para vocês, né? Poucos exemplos, para a gente conversar um pouco sobre caso oncológico. Vocês já tiveram alguma oportunidade de acompanhar algum paciente oncológico? Aí vocês já estão frequentando o hospital? Ainda não, né? No 6º período ainda não, é mais A gente está ambulatório. mais nos ambulatórios, por enquanto, e ainda não tivemos... Eu, pelo menos, não lembro de ter tido oportunidade de acompanhar paciente oncológico, não, professor. Eu acho que o hospital universitário tem serviço de oncologia? Acho que não, né? Eu acho que tem sim, professor. Tem. Tem sim. Pelo menos eu sei que cirurgia oncológica tem e Cirurgia trabalha bastante. é uma das, digamos assim, dos tipos de tratamento para paciente oncológico, né, quando pode ser feita a cirurgia, é a cirurgia, né? Cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, né, terapia alvo molecular, quer dizer, tem várias opções aí, né? Adjuvante, neoadjuvante, paliativo, tem uma opção de coisa que está dentro aí da esfera da oncologia. Deixa eu compartilhar a tela. Mostrar, né? Vocês estão vendo o slide? Sim, professor. Tá. Caso clínico, está ali. Uma mulher de 65 anos faz consulta para tratamento de carcinoma anaplásico de tireoide com metástase óssea. Esse tipo de tumor, né, tem lá a linhagem, né, histológica, anaplásico de tireoide com metástase óssea. Então, tem o tumor de tireoide, a histologia e a extensão da doença com metástase óssea. A pergunta é
questão a ser respondida com a melhor forma de tratamento. Na verdade, isso é uma pergunta pico, né? Onde eu tenho um problema, eu teria que encontrar ali, na literatura, evidência científica, onde tem um grupo intervenção e controle, e o melhor desfecho para o paciente. Quer dizer, dentre as opções de tratamento, qual aquela que melhor se aplica ali ao caso que eu estou acompanhando. Quer dizer, eu consigo ter acesso a essa informação, né? Esse slide já mostrei para vocês, né? Quando a gente vai falar sobre uma determinada doença, eu posso abordá-la de várias maneiras, né? Aqui, quando a gente está falando de medicina baseada em evidência, eu vou lá nas intervenções terapêuticas e no resultado. Quer dizer, melhor evidência disponível, melhor desfecho para o paciente, né? E, junto com essa melhor evidência disponível, a experiência do médico, né? E também as preferências do paciente, quer dizer, se aplica ao caso e as preferências do paciente. Aqui é um artigo sobre isso, né? Abordagem à metástase óssea, né? Falando ali dos tumores de tireoide, né? Da tireoide. Aqui tem um desenvolvimento a respeito do assunto, né? Fala dos tipos de tratamento, fala de recomendações, né? Que são colocadas também. Lembra vocês que isso é um guideline, né? Então, deixa eu só mostrar uma outra coisa aqui. Eu já mostrei, vou mostrar novamente. A gente pode... Espera aí, onde é que está isso aqui? Não é aqui. Não é aqui. Travou aqui o negócio. Espera um instantinho. Deixa eu só sair aqui. Aqui também não é. Guidelines, está aqui. Esse slide já mostrei para vocês. Os guidelines, aí pelas sociedades médicas, eles são feitos, né, para facilitar o nosso acesso às informações. Quer dizer, eles são feitos para que a gente encontre, né, de uma maneira sintetizada, o que melhor se aplica do ponto de vista terapêutico para aquele problema ali que eu estou encontrando. E isso é feito de acordo... Esse aqui é um dos exemplos, né? Classe de recomendações, 1, a classe 2, 2A e 2B, a classe 3, e também os níveis de evidência de acordo com essas publicações que existem sobre o tema. Nível de evidência A, trabalhos randomizados; nível de evidência B, um único trabalho randomizado, né? Ou então estudos observacionais; e o nível de evidência C, onde você não tem uma literatura com publicações com respostas boas, né? E aí fica o consenso dos especialistas ou de pequenos estudos que permitem ali o consenso dos especialistas. Então, os guidelines são construídos normalmente com esse formato e viram recomendações. Eu acabei não compartilhando a tela com vocês. Vocês viram esses dois slides que eu mostrei agora? Acho que não, né? Não, eu ia comentar isso agora. Vamos lá, então está aqui. Desculpem, né? Deixa eu mostrar antes de voltar para o anterior. Está aqui. Os dois slides que eu comentei são esses aqui, né? A forma de colocar as recomendações, né? Classes de recomendações, como eu acabei de comentar, e os níveis de evidência para fazer aquela recomendação ou não, né? É como os guidelines são feitos aí pelas sociedades, né? Voltando ali ao nosso assunto de medicina baseada em evidências, deixa eu compartilhar a tela novamente com vocês, né? E aí a gente tem aqui o seguinte, espera aí, deixa eu tirar essa publicação daqui, essa aula, e voltar aqui para oncologia. Na verdade, eu estou mostrando para vocês, né? Estava mostrando esse slide aqui de recomendações, que eu estou procurando, né? O que eu estou mostrando para vocês é como que eu chego ali àquela recomendação do que fazer com aquela doente, né? Então, aqui, ó, aqui nessa publicação eu tenho etapas, né, para o manuseio de um câncer de tireoide anaplásico, né? Encontrei a publicação, né?
eu tenho aqui também os métodos, como o guideline foi feito, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, né, com revisão da literatura, com graduação dos trabalhos, com os especialistas votando, né, para poder colocar a hierarquia das evidências e fazer as recomendações, né? Aqui, ainda falando do método, né? Aqui, ó, vejam, aqui está explicando, né, o que é uma recomendação, o que coloca como recomendação condicional, quer dizer, nós sugerimos, quer dizer, quando não tem uma evidência tão forte, então não é recomendação, nós sugerimos, né? Aqui está falando das categorias das evidências, quer dizer, todo guideline que você vai achar a respeito de qualquer assunto, eu estou falando aqui de oncologia, estou falando de carcinoma anaplásico de tireoide com metástase óssea. Você vai encontrar a metodologia como esse guideline foi feito. Quer dizer, se existe um guideline, você vai encontrar dentro desse guideline como que ele é feito, né, para poder nos dar as informações necessárias. Veja lá, o sistema GRADE, 4 categorias de qualidade de evidência, alta qualidade, moderada qualidade, baixa qualidade, muito baixa qualidade, dependendo ali da origem do estudo, né? Existe digamos assim, os membros dessa sociedade que vão realizar ou fazer o guideline, eles vão procurar na literatura esses trabalhos, né, que estão publicados a respeito do tema. Eles vão também colocar outros itens a respeito de certeza de benefício, né? Se existe benefício incerto, se existe algum risco, tudo isso é colocado, né? É feito a graduação, é feita uma listagem desses trabalhos, ali estudos comparando cirurgia com outros métodos de tratamento, né? O critério de entrada nesse guideline, o procedimento de consenso, quer dizer, está explicando tudo, como que os médicos chegam a essas recomendações. É muito interessante você ler o trabalho que dá para chegar lá, na ponta da linha, a gente lê uma recomendação. Essa é a publicação, publicada agora, em 2021, né, da Associação Americana de Câncer, né, de tireoide, uma task force, né, e tem os médicos ali que fizeram o guideline, quer dizer, publicaram em 2001, trazendo ali aquelas recomendações do que eu vou fazer com o meu doente. Então, é dessa forma que a gente chega eu posso chegar de várias maneiras à melhor evidência disponível, né? Eu já mostrei para vocês a hierarquia das evidências e está lá no topo da hierarquia das evidências, está lá o que a gente chama de estudos secundários, que são as revisões sistemáticas, as meta-análises e os guidelines. Eu estou mostrando para vocês um guideline. Dentro desse raciocínio, né, e ainda dentro da oncologia, o que eu vou mostrar para vocês agora como é que uma droga é incorporada ali, ou como é que uma droga vem a ser incorporada para tratamento de paciente oncológico, né? Vocês têm alguma ideia de como isso ocorre? Deixa eu só mostrar para vocês isso aqui, né? Está aqui. Ali, o caminho para a introdução de uma droga para tratamento de um determinado tipo de neoplasia. E tem lá essa classe de drogas, né, que são os inibidores do checkpoint imune. Vocês já leram alguma coisa sobre isso? Desse avanço em oncologia? Antes aqui a faculdade tinha só oncologia. De um tempo para cá, eles colocaram a disciplina Fundamentos de Oncologia no 4º período. Sim. Aí a gente teve a oportunidade de ver um pouquinho de pesquisa científica em oncologia, o professor explicou para a gente o conceito de número necessário para tratar, como eles elaboram os estudos. Então, assim, isso, por alto, a gente tem uma ideia, mais ou menos. Sim. Na verdade, não difere, digamos assim, dos outros ramos do conhecimento, né? Porque a pesquisa ela tem que ser feita de uma maneira adequada, né? Adequada. E a gente está falando aqui da pergunta PICO, onde eu possa ter um grupo intervenção e controle e mais adiante medir o desfecho, né? Se foi favorável ou não com o uso daquela droga. Então, tem um problema e quero ver o desfecho com o grupo intervenção e controle. E a melhor maneira de fazer isso são os ensaios clínicos randomizados, são os famosos RCTs, né? E dentro da oncologia,
é a mesma coisa. Só que é difícil na oncologia, né, você, por exemplo, fazer uso de uma droga e o grupo controle não fazer uso de uma droga nenhuma para tratamento. Na maioria das vezes, já existe uma opção terapêutica, né? Já existe uma opção terapêutica e o que se faz é comparar essa opção terapêutica que foi desenvolvida ali pela ciência, né, pelo avanço da ciência ao longo do tempo, e comparar com uma opção nova, que possa ter surgido a partir de estudos preliminares, estudos em animais, estudos em série de casos, né? E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Como é que a ciência avançou em relação a esse aspecto aqui? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Como curiosidade, né? Está aqui. Então, aqui existe esse tipo de linfócito T, né? Citotóxico, né? Que leva essa sigla aí, né? Linfócito T citotóxico para o antígeno 4, CTL4. Quer dizer, esse é digamos assim, uma subclasse dos linfócitos, né? A gente tem o nosso sistema imune, né? E a gente tem ali as células B que vão produzir os anticorpos, né? E tem também as células apresentadoras do antígeno, né? Que apresentam o antígeno ali para a célula T. Existe um mecanismo ali para que esse antígeno seja reconhecido, né? Através de receptores presentes na célula T, né? Existe ali uma forma de acoplamento desse antígeno para apresentação na célula T através das células apresentadoras de antígenos, né? Aqui com um pouquinho mais de detalhe, né? Como que essa apresentação é feita e derivado a isso, né? Como é que o linfócito ele processa esse tipo de informação, né? Você tem ali a formação de célula T supressora, célula T citotóxica, que é essa que a gente está falando ali no primeiro momento, também essa informação chegando aos plasmócitos, que são as células B, e a formação dos anticorpos, né? E aí você tem ali, né, o antígeno, a célula que, digamos assim, precisa ser eliminada, né? Vamos usar esse termo, pelo sistema imune, e os anticorpos se aderindo, né? Ou a célula T citotóxica se aderindo ali, que são as células killer, né? Para poder fazer a lise dessa célula estranha ou dessa célula que precisa ser eliminada, né? Aqui é uma publicação que já tem, vou colocar assim, quase 50 anos, né? Falando a respeito da manipulação de genes, né? Aonde começou a se desenvolver a técnica, né? Através de inserir um plasmídio de DNA em bactérias para que elas produzissem proteínas, né? A chamada técnica de DNA recombinante. Isso permitiu que a ciência avançasse, né? Para a produção de polipeptídeos. Então, nós temos isso colocado aí já em animais, em ratos, para a produção de polipeptídeos. E assim foi desenvolvida a estrutura da insulina humana, quer dizer, foi feito o sequenciamento e a produção da insulina humana, como também a produção de eritropoetina, que a gente prescreve aí para os doentes renais crônicos. Insulina, os pacientes tomam insulina, quer dizer, isso a gente deve ao avanço de produzir, né, proteínas, de produzir polipeptídeos pela técnica de DNA recombinante. Isso foi a ciência, 50 anos, quer dizer, não tem um tempo longo, né? Aqui também um avanço em relação à terapia de pacientes com câncer, que foram os anticorpos monoclonais. Esse artigo é de 2008, né? Vejam lá, o título do artigo foi publicado, 25 anos de progresso, mostrando ali o histórico do desenvolvimento dos anticorpos monoclonais, né? Primeiro mostrando que um determinado um soro de um paciente com anticorpo monoclonal direcionado ali para a célula do linfoma, né? E esse dado fez com que a ciência avançasse para poder produzir anticorpos para aquele tipo
específico de proteína presente em células de linfoma. Aqui, desenvolvimento, ali tem uma lista de vários anticorpos monoclonais, e o primeiro que foi aprovado para tratamento de linfoma foi o rituximab, em 1997. Olha quantos anos tem, né? Tem 25 anos que o rituximab foi aprovado, foi o primeiro anticorpo monoclonal aprovado especificamente para tratamento de neoplasias, de linfomas. Pode ser usado também em outras patologias. E voltando ali ao nosso tipo de linfócito T citotóxico, né? Esse linfócito T citotóxico, ele tem um papel importante, a ciência acabou avançando, mostrando que ele atua junto ali à célula apresentadora do antígeno para o linfócito, ele atua como se ele modulasse essa resposta imune. Quer dizer, essa resposta imune, ela pode ser para reconhecer aquele antígeno que ele deva ser atacado pelo linfócito ou reconhecer aquele antígeno como uma proteína cuja célula não deve ser atacada pelo sistema imune, pelo linfócito. E isso se chama tolerância ao sistema imune. Quer dizer, esse tipo de antígeno, né, presente no linfócito, ele, quando se acopla, né, ali naquela estrutura de reconhecimento, de apresentação e reconhecimento do antígeno, ele, quando se acopla, ele pode atuar fazendo com que o sistema imune não funcione. E aí o que a ciência mostrou? Que algumas patologias, né, neoplásicas, né, elas tinham essa capacidade de se desviar do sistema imune, enganar o sistema imune, evadir o sistema imune. Então, se nós pudéssemos inibir, né, esse antígeno presente no linfócitos, que faz com que isso ocorra, a gente poderia fazer com que o linfócito atacasse aquela célula tumoral e talvez, né, atacando essa célula tumoral, poderia ter um efeito favorável ali no crescimento, na eliminação daquela célula tumoral. Então, isso, olha, um artigo aqui publicado de 2001, né, mecanismo da manipulação da imunoterapia do tumor. Aqui o abstract do artigo. Aqui mostrando um trabalho feito com esses anticorpos que inibem esse tipo de linfócito, né, em melanoma maligno, mostrando que determinados pacientes, né, que tinham, primeiro em modelo animal e depois em pacientes que já haviam sido tratados e não obtiveram uma resposta favorável, né, o uso dessa estratégia mostrando que poderia haver regressão do tumor, né? Avançando aqui, ó, o papel do bloqueio do CTLA4 no tratamento de melanoma maligno, um artigo publicado em 2007. Aqui outro artigo mostrando o tratamento do melanoma maligno. Aqui outro artigo já citando ali o anticorpo monoclonal, a maneira como ele atua, né, como anticorpo contra essa proteína presente no linfócito, né, que eu já expliquei para vocês que ela faz com que não haja resposta imune, que seja tolerante, e a célula tumoral ela desempenha esse papel e o sistema imune não ataca a célula tumoral. Quando eu inibo essa proteína, esse receptor, essa proteína presente no receptor, né, com esse anticorpo monoclonal, a célula imune o linfócito passa a reconhecer como uma célula estranha, a célula tumoral, e ataca isso, fazendo com que possa haver melhora e diminuição do tumor. Aqui em pacientes com linfoma não, com melanoma. Olha aqui, melhora da sobrevida em paciente com esse anticorpo monoclonal em paciente com melanoma metastático, publicado em 2013. Olha como que a ciência avança, né, mostrando resultados favoráveis. Aqui é uma plataforma de conhecimento, né, o UpToDate, falando a respeito da imunoterapia e falando ali de trabalhos publicados sobre o uso de anticorpo monoclonal que inibe o checkpoint imune, né, com uma resposta favorável para tratamento de pacientes com linfoma, né?
Aqui é uma dessas drogas, né? O nome comercial da droga é o pembrolizumab, anticorpo monoclonal. Como é que ele funciona? Eu tenho ali o tumor, tem a célula T, e o que o tumor faz? Existe um receptor que faz com que onde ocorra o início do sinal, o reconhecimento do sinal para a morte celular, para que possa ocorrer a morte celular, né, por apoptose, né? E o que a célula tumoral faz? Ela tem duas proteínas que se ligam a esse receptor da célula T e inibem para que a célula T possa atacar a célula tumoral. E aí o que o anticorpo monoclonal faz? Ele bloqueia esse receptor presente na célula T e, com isso, a célula tumoral não consegue impedir que a célula T ataque a célula tumoral, né? E, com isso, os doentes com melanoma têm uma resposta favorável com diminuição do tumor, né? Aqui trabalho sobre isso, aqui trabalho sobre isso, aqui trabalho sobre isso, aqui trabalho avanços no tratamento do melanoma, falando ali do uso do anticorpo monoclonal, da terapia alvo molecular, né? A ciência vai avançando. E aqui mostrando também um outro modelo de tumor, que é o câncer de pâncreas, que tem um resultado ruim com os tratamentos que são colocados, um tempo de vida pequeno dos pacientes que evoluem com metástase por conta de câncer de pâncreas, também se discutindo e colocando, né, como recomendação para casos selecionados, onde são feitos exames para ver a presença de mutação de genes, a presença de microsatélites para o uso de anticorpo monoclonal. Aqui falando um guideline sobre isso, aqui mostrando as recomendações para o uso desse tipo de inibidores do checkpoint imune no câncer de pâncreas, né? Os critérios para uso, né? Em melanoma já está estabelecido, aqui câncer de pâncreas ainda uma discussão para casos selecionados, né? As opções de tratamento de câncer de pâncreas, e eu estou querendo essa conversa toda para mostrar para vocês que tempo de sobrevida sem progressão da doença. Quer dizer, então, quando você vai ler um trabalho sobre oncologia, algumas vezes você vai encontrar o seguinte, né? Essas terapias novas que surgem, né? Como eu acabei de mostrar, né? De um anticorpo monoclonal interferindo ali na resposta imune, no checkpoint imune, e com isso tendo resultado favorável em pacientes com determinados tipos de tumores, como, por exemplo, o melanoma, né, metastático, existe um avanço da ciência até chegar nesse ponto onde a droga é colocada como opção terapêutica. E a inclusão de pacientes para trabalho científico, que foi o que eu comentei anteriormente, muitas vezes são feitos com essas drogas novas, pacientes que já trataram e não tiveram uma resposta favorável. Quer dizer, eu não estou usando ela, num primeiro momento, o paciente virgem de tratamento, eu estou usando a droga nova para aquele doente que se tratou de maneira convencional, como a ciência recomenda naquele momento ali, e essa droga mostrou que esses pacientes, quando a droga foi introduzida, mesmo com o que se chama tempo livre sem progressão da doença, quer dizer, quanto tempo o doente ficou vivo a mais, né, sem progressão da doença. Quer dizer, se ele ficou vivo um tempo maior sem progressão da doença, quando eu introduzi aquela droga num estudo científico, significa o quê? Significa que houve resultado positivo, né? Então, vou repetir, introduzir uma droga nova num paciente que havia sido tratado sem resposta ao tratamento convencional. Essa droga nova fez com que o doente vivesse mais sem progressão de doença. O que isso quer dizer? Que aquela droga funciona trazendo benefício ao paciente. Quer dizer, o paciente ficou vivo sem progressão da doença. Pode ser que mais adiante, foi o que aconteceu, essa droga possa ser colocada lá como uma opção inicial para o tratamento dos pacientes. Olha como que é legal, né? A ciência avança através de publicações científicas,
em modelo experimental, em modelos animais, chega, né, o desenvolvimento ali de encontrar essas vias, né, de sinalização e como bloqueá-las, né, entender como é que funciona. Isso chega a estudo clínico, inicialmente selecionando pacientes que não responderam, porque é uma droga nova, então eu vou colocar no paciente que não respondeu. E, para surpresa de todos, a ciência mostrou que os doentes tinham um tempo livre, tempo de vida livre, sem progressão da doença. Quer dizer, então, a droga mudou, o doente viveu mais. Se ele viveu mais, significa o quê? Que aquela droga funciona. Se ela funciona, os estudos mostraram que eu posso trazer mais adiante ela para o início do tratamento. Então, hoje, quando você tem o diagnóstico de um melanoma metastático, a primeira opção de tratamento é o anticorpo monoclonal. Entenderam o raciocínio? Ou não? Sim, deu para acompanhar, professor. Deu para acompanhar como é que é legal a ciência avançar? E não é um tempo longo. A gente está falando aí de 50 anos, né? 20 anos, 30 anos de pesquisa. Então, a oncologia, ela exatamente por tratar de doenças que têm um desfecho péssimo, né? Diagnóstico precoce, insistência no diagnóstico precoce, e depois do diagnóstico feito, muitas vezes o resultado do tratamento é muito ruim, né? Com uma sobrevida pequena. Esses avanços são muito importantes, porque a introdução dessas drogas, fazendo com que o doente viva mais sem progressão da doença, para o pesquisador, diz o seguinte: é uma droga que pode ser utilizada. E aí, aquela opção que seria uma opção final se torna uma opção inicial, porque houve benefício com o uso da droga. Isso é muito interessante, muito interessante. Alguma pergunta? Agora não, professor. Não? Dentro desse contexto ainda, vamos lá, vamos para mais aqui uma outra coisa, né? Aqui, tempo de sobrevida sem progressão da doença, foi o que eu acabei de falar, né? Um outro caso clínico aqui. Um paciente masculino faz consulta para tratamento de carcinoma renal após nefrectomia. O que deve ser feito após a nefrectomia? Existe necessidade de quimioterapia, de radioterapia, quimioterapia adjuvante, anticorpo monoclonal, terapia alvo-molecular? O que faz? Como é que eu acho essa informação, né? Qual a melhor forma de tratamento? Né? Aqui é uma publicação recente sobre isso, exatamente com esse tipo de anticorpo que eu acabei de falar, o inibidor do checkpoint imune para pacientes que fizeram nefrectomia em carcinoma de células renais, mostrando ali benefícios. Olha lá, conclusão: os resultados suportam o uso do pembrolizumab como terapia adjuvante em pacientes que fizeram a cirurgia para carcinoma de células renais e tem um alto risco de recorrência. Quer dizer, o doente tem uma chance grande de evoluir com extensão da doença com metástase, mostrando benefício. Então, é aí a publicação científica, mostrando benefício para um outro tipo de tumor. Aí, vamos lá. Aqui é o artigo, né? Já foi colocado ali, quando a gente procura, a gente já acha isso como opção terapêutica. E tem outros problemas, né? Perguntas cabíveis pelo paciente, familiares. Tem indicação para o uso da droga? Quer dizer, é lógico que o médico ele tem a facilidade para encontrar essa informação, que é o que eu estou tentando mostrar para vocês, né? A gente pode ir atrás da informação e chegar a ela, né? Uma pessoa leiga, como é que ela vai chegar a esse tipo de informação, né? Eu posso usar essa droga para tratamento, né? A Anvisa já autorizou, aí é um outro problema, né? A gente tem uma publicação mostrando benefício, mas para usar no Brasil, eu preciso que os nossos órgãos reguladores autorizem. Ou então, isso só vai poder ser feito dentro de um estudo clínico. Isso é uma dificuldade. Você imagina o seguinte: eu sei que aquela droga funciona, mas eu não posso usar, porque não está disponível no Brasil. Né? O que eu vou falar para o paciente? Olha, é boa, o senhor viveria mais com o uso dessa droga, mas eu não posso usar porque não está disponível no Brasil. É complicado isso, né? Está disponível no SUS, o fato da Anvisa autorizar não significa que vai ficar disponibilizar no SUS, que é uma droga cara. Então, o SUS
tem lá seus limites financeiros e, muitas vezes, itens caros, eles não são disponibilizados no SUS, o que é um erro. Deveria estar disponibilizado no SUS, né? O convênio autoriza é outro problema, porque o convênio também, quando vê o uso de uma droga cara ou que a Anvisa não autorizou, ele não vai autorizar o uso da droga. O oncologista vai... eu mostro para ele o artigo, ele vai dizer o que, olha, infelizmente, eu não posso prescrever. Mas por que você não pode prescrever? Porque o convênio não autoriza. Por que o convênio não autoriza? Porque a Anvisa não autorizou. Outra coisa é porque é caro. Eu procuro a justiça, muitas famílias fazem isso, pedem um relatório, vão para a justiça para poder ter acesso àquela droga. Não estão errados, estão certos, né? Porque se eu não usar a droga, o doente morre. Eu vou fazer isso daqui a quanto tempo? Daqui a 2 anos? Daqui a 2 anos o paciente já morreu, não tem mais sentido nenhum ficar correndo atrás dessa medicação para ser feita. Então, olha quantas barreiras são encontradas para você conseguir uma droga para tratar um paciente. E o médico, ele está dentro desse processo, né? Se ele é um oncologista e está acompanhando o doente, tudo isso que eu estou falando aqui, ele vai ouvir. Ele vai dizer o quê para o doente? Não, sinto muito, eu não posso fazer nada. Ele vai fazer um relatório, dá na mão do doente, o doente vai para a justiça. E aí o convênio vai ser obrigado a disponibilizar aquela droga, caso ela esteja autorizada para uso no Brasil. Se ela não estiver autorizada para uso no Brasil, não vai conseguir, a não ser que seja incluído no estudo clínico de algum local de tratamento oncológico esteja fazendo o estudo clínico para uso daquela droga. Então, só incluir o paciente no estudo clínico, ele vai ter acesso àquela droga. Quanto custa, né? A família pode dizer, quanto custa? Eu tenho dinheiro para comprar, não tenho dinheiro para comprar? A maioria das pessoas são pessoas pobres, então não vai ter dinheiro para comprar uma droga que custa, vamos colocar aí, 50 mil reais, né? Cada vez que eu comprar é 50 mil, ninguém tem esse dinheiro para fazer um tratamento oncológico. Então, a pessoa está pagando um plano de saúde ou está descontando ali para ter acesso ao sistema público de saúde, para, na hora que ele ficar doente, ele ter acesso ao que deve ser feito. E isso tudo é dificuldade, que são itens caros, né? Então, vejam, o fato de eu conhecer que existe uma droga que pode beneficiar aquele paciente com uma determinada patologia, isso é medicina baseada em evidência. Eu tenho um doente com neoplasia, eu tenho uma publicação dizendo que a droga beneficia aquele doente. Ele vai ter um tempo de sobrevida maior do que tratado da maneira convencional. Aquilo é um estudo randomizado, controlado. E aí, como é que eu consigo isso? Olha a dificuldade que pode ser encontrada, né, quando a gente vai resolver esse tipo de questão. Aqui a gente está conversando em aula, né, mas bota o seu pai no meio dessa história, bota a minha esposa no meio dessa história, né? Você vai ficar indignado. Como é que eu tenho acesso a essa informação e eu não consigo usar a droga para tratar uma pessoa com neoplasia, né? Então, o raciocínio é o seguinte, o doente é igual a uma pessoa da sua família que está doente. É a mesma coisa. Quer dizer, eu vou brigar para que aquilo possa ficar disponível para o meu paciente, né? Se eu não consigo fazer isso, digamos assim, de maneira natural, né? E a família ela me pede para ajudá-la, isso é sinônimo de fazer um relatório dizendo que a droga tem indicação de ser utilizada e manda a família procurar a justiça para conseguir uma liminar para que o convênio compre a droga para usar ou para que obrigue o sistema público a comprar a droga para usar. Quer dizer, se eu não fizer isso como médico, eu estou sendo médico, né? Essa é a grande questão. Quer dizer, se eu sei que alguma coisa pode ser usada e beneficiar aquele doente, e eu me omito, né? Eu vou me omitir porque isso vai me dar muito trabalho. Fazer relatório, eu não vou fazer relatório, isso não é papel de médico, né? Não é papel de médico. Então, o oncologista, ele vive essas situações, né? Onde a ciência avança, mas ainda não chegou aqui na ponta da linha e a pessoa pode ter acesso a essa informação e cobrar dele o que ele vai fazer, né? Alguma pergunta? Ser médico não é fácil, não, é difícil.
Bastante. É assumir responsabilidade. Você não pode se omitir, né? Porque se eu, se eu me omitir, o doente vai perguntar assim, mas doutor, o que eu faço ali com a minha mãe? Como é que eu trato ela? Não, é isso mesmo que está sendo feito. Não, mas tem alguma opção nova que possa melhorar, que ela possa responder ao tratamento? Você vai dizer o quê? Não sei, vamos ver. Mês que vem, quando o senhor voltar, a gente conversa. A doença está andando, o câncer está andando, está crescendo. É difícil, né? É difícil, né? É lógico que nós vamos chegar a uma situação onde foi feito tudo que deveria ser feito e o doente não respondeu, né? Foi feito tudo que poderia ser feito e o doente não respondeu. Aí o doente não tem outra opção, né? A não ser aguardar ali o seu final de vida, né? E o médico vai fazer parte desse processo, como a família também. Mas, digamos assim, a gente tem que ter a consciência tranquila de ter oferecido todas as opções de tratamento para aquele paciente. O papel da oncologia, né? Do oncologista, né? É uma especialidade difícil, porque lida com a morte o tempo todo, né? Neoplasia pode fazer tudo, o doente não responder e morrer. Fazer tudo, não responder e morrer. Quer dizer, é uma especialidade, por outro lado, tem muitos avanços. Eu estou mostrando para vocês aí a terapia com inibidores de checkpoint imune, como que beneficiou pacientes com melanoma metastático. Melanoma metastático é sinônimo de óbito. Hoje, melanoma metastático não é sinônimo de óbito. Trata-se com anticorpo monoclonal, que eu acabei de mostrar para vocês, a metástase regride, o doente fica vivo por um período longo. Vai ser acompanhado lá pelo serviço, vai fazer exame periódico, mas fica vivo. As metástases regridem. Olha como é bacana a ciência avançar e dar oportunidade a essas pessoas para utilizar, né? Então, quem digamos assim, trabalhar com esse modelo de doente, né, ou em outra área qualquer, o papel do médico é esse, é correr atrás para beneficiar o doente. Não tem outro jeito. E você vai ajudá-lo das maneiras mais variadas, né? Uma delas é essa, né? Fazer um relatório e mandar ir para a justiça. É isso. Aí fica o que se chama judicialização da medicina, mas não tem outro jeito. Se você não consegue de uma maneira, vai conseguir de outra, né? Vai conseguir de outra. E muitas vezes a justiça tem uma pilha de processos, vai dar uma liminar, e quando é muito caro, o convênio ele quer ter o lucro dele, né? Quando aparece alguma coisa muito cara, ele primeiro nega, depois protela, depois vai para a justiça, e quando chega uma liminar, ele é obrigado a comprar, né? Mas às vezes a doença já avançou e aquilo não vai mais ter o efeito benéfico que teria se usado, por exemplo, há 3 meses atrás, né? É complicado. Alguma pergunta? Da minha parte, não, professor. Não? Algum outro colega de vocês quer fazer pergunta? Não? Muito bem. Então tá bom. Então vocês podem botar o nome, a matrícula. Semana que vem a gente volta a conversar. Um abração para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da conversa. Um abraço. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Obrigado. Um abraço para Boa vocês. noite, professor. Obrigado pela aula. Uma boa semana. Tá, para vocês todos também.
24 até 57.